Sandra, o telefone aqui estava difícil continuar a prece, né? Mas vamos lá. Graças a Deus. Cristal, eu tive o prazer de ver Cristal lá na Bienal. Nós estaríamos lá, o stand está ótimo no Pavilhão Verde. Nossas agendinhas, eu até tirei uma foto, viu, Minamil? Turma aí. Nós vamos vender na loja virtual em breve. Nós vamos abrir uma loja virtual agora. Não foi você, Cristal, que eu tive lá? É verdade, está tudo baratinho. Então, a nossa agenda do Espiritinho.net, nosso chaveiro, nosso bloquinho, vários DVDs de César Said, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, Sandra. Estamos no Rio de Janeiro, Brasil. E a Bienal do Livro é no Rio Centro, aqui em Jacarepaguá. Então, foi muito legal. Quarta-feira nós estaremos lá de novo. Eu, né? O pessoal está lá ainda. Mas eu estarei lá quarta o dia inteiro, sábado a partir das 2 horas e domingo o dia inteiro. E fazendo programa de sábado às 2 horas, eu acho, na Rádio Rio de Janeiro. De lá, diretamente do estande. Outros companheiros estão fazendo isso também. A Amália vai falar na rádio, né? Gesso Simões também. Você conheceu, ele estava lá no estande, né? Com o livro dele, Espiritismo e a Mídia. E ele deu também uma palestra pela rádio. Está sendo muito bom. E a Bienal como um todo está muito legal. Para as crianças, para os jovens, para nós adultos, espíritas, não espíritas. Está muito interessante. Eu não tive muita oportunidade de olhar os outros estandes, mas pelo menos no Pavilhão Verde eu já dei uma cutucada geral e está muito legal. E aquela história sobre magnetismo, né? Que é, na verdade, o magnetismo. Que é essa influência recíproca que, por vezes, se opera nos indivíduos, seguindo uma harmonia de relações, quer pela vontade ou pela imaginação, quer pela sensibilidade física. E cujos principais fenômenos são a sonolência, sono, sonambulismo e o estado convulsivo. O que é, na verdade, esse estudo que nós estamos seguindo hoje, né? O magnetismo e o sonambulismo ensinados pela Igreja. E aí a gente vai vendo que Kardec recebeu, como nós do Espiritismo.net recebemos a todo instante, artigos do jornal de coisas atuais e que a gente faz o comentário a nível da doutrina espírita. Por exemplo, quem for na nossa página hoje, está lá, neurocientista explica porque o amor é cego. Mediunidade é tema de Fórum Espírita Jovem no Rio, que é lá no CELD. As cartas psicografadas por Chico Xavier serão lançadas em DVD. Esse estudante de 16 anos é aprovado em 9 vestibulares para a medicina. Tem esse assunto que saiu em vários jornais e a gente tem um comentário de um dos nossos colaboradores a nível da doutrina. Kardec recebeu exatamente algumas coisas e fez comentários e publicava na Revista Espírita. E nós vamos ver sobre isso nesse artigo aqui. E ele traz, acabamos de ver o magnetismo reconhecido pela medicina. Isso porque a gente vai ver, a gente estudando semana que vem também, o enterro oficial do magnetismo animal. E como a gente viu em outras segundas-feiras, nós fizemos um apanhado sobre alguns artigos sobre magnetismo da Revista Espírita de 1858 e teve também uma aula extra sobre magnetismo dado pela nossa companheira Dinha, né? Né, Cristal? Deve ser a minha voz mesmo que está sumindo, Cristal. Vou beber uma água aqui. Então vamos lá. Eis uma outra adesão que, sob diversos pontos de vista, é de importância, no menos capital.
de vez que prova o enfraquecimento dos preconceitos que as ideias mais sãs diariamente fazem desaparecer. O que ele diz lá? É a da igreja. Então, a ciência, há pouco tempo, e a gente leu esse artigo aqui, tinha reconhecido a doutrina espírita, não, desculpe, o magnetismo como algo possível, passível, né? De existir. Então, é através dessa questão que nós temos essas colocações aqui. Então, nessas colocações, a gente vai trabalhando de acordo com o que Kardec coloca. Nós já tivemos uma aula extra sobre magnetismo, estudamos os banquetes magnéticos, que é um artigo de junho de 1858, o emprego oficial do magnetismo animal, que é um artigo de outubro de 58, que a gente vê a ciência já olhando com outros olhos essas questões. E agora vamos ver o que a igreja, naquela época, trouxe de reconhecimento da existência desse poder que nós temos, né? Não é, você se engana um pouco, viu? É assim, Aliel, é assim, é de interesse da igreja esse estudo, sim. Quando se estuda, principalmente hoje, quando a gente vê os companheiros, né, dessa parte da igreja carismática, né? Sim, naquela época. Sim, mas é só pesquisar que você vai ver vários. Não são poucos, não. Né? Em 1858, inclusive. Né? Inclusive. Então, vamos lá. Temos à vista um livrinho titulado Abrégé Informe de Catecismo, do curso elementar de instrução cristã. O uso da linguagem dos catecismos na escola. E aí, nós vamos vendo que ele coloca, né, essas orientações de 1853, redigidas sob a forma de perguntas e respostas. A obra contém todos os princípios da doutrina cristã sobre o dogma, a história sagrada, os mandamentos de Deus, os sacramentos e etc. Num dos capítulos, né, sobre o primeiro mandamento, onde são tratados os pecados opostos à religião, e depois de haver falado da superstição, da magia e dos sortilégios, diz o seguinte, então é algo publicado pela igreja, é que depois de algum tempo, com o nosso companheiro que a gente está estudando hoje, Papa Gregório, que está lá no livro Libertação, de André Luiz, trazendo algumas considerações no umbral, a gente vê que houve uma mudança em muitas coisas da igreja. Né? Ele faz algumas obscurações, traz algumas coisas de mudança. Mas se a gente for pesquisar, inclusive Paulo, Pedro, tratam muito dessa questão, e Jesus trata, né, do magnetismo, quando ele fala, algo saiu de mim. Quando a mulher hemorrágica toca em suas vestes. E esse algo, ele sente sair energia. Ele sente sair o magnetismo. Né? O seu magnetismo que exala, que irradia. E aí se está lá, né, nesse manualzinho, nesse livrinho, né? Está lá claro. O que é magnetismo? O que é magnetismo? É uma influência recíproca. Então, tem que haver lado a lado. Tem que haver lado a lado. Que por vezes se opera nos indivíduos segundo uma harmonia de relações. Que estão só em tocarem. Quer pela vontade ou pela imaginação. Olha só como eles tratam isso. Quer pela sensibilidade física. Um olhou para o outro, epa, senti algo, bom ou ruim. É a sensibilidade física. Ai meu Deus, me arrepiei todo quando eu olhei para fulano.
Quando eu entrei naquele lugar, nossa, senti uma coisa em mim, entrei em alfa. Todos temos, né, essa possibilidade da sensibilidade. E cujos principais fenômenos são a sonolência, o sono, o sonambulismo e o estado convulsivo. Então eles tratam a questão do magnetismo ligada só a esses estados aqui de alma. Quando a alma se emancipa, né? Então vamos lá. E ele pergunta, né? Que são até os animais, não tenha dúvida, né? Não foi nem unificado com a eletricidade pelos físicos, não. Ajuda aí, Angélis. A gente estuda muito Maxwell. Não é sem som, não é os físicos, não. Porque a gente estuda magnetismo e a gente tem isso, livros e mais livros, nós podemos ver. E estudamos no Leon Denis profundamente há muitos anos, no Encontro de Medicina Espiritual. E a gente sabe que o magnetismo está no mundo. Os planetas não se tocam por suas auras magnéticas, né? A gente sabe muito bem que aquela história de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, não é nessa ordem. Porque a ordem é a ordem de questão de atração magnética, né? A gente sabe que existe sim um eletromagnetismo. Claro que existe um eletromagnetismo, meu querido. Eu estou falando do magnetismo geral. O eletromagnetismo está ligado a essa parte física, das coisas que o homem até cria. Nós estamos vendo o magnetismo nos planetas, nas marés que mudam, né, nas fases da Lua, o magnetismo nas plantas que buscam o Sol, o magnetismo entre certas moléculas que fazem com que hajam amebas, pedras, né, que se unam, e o magnetismo humano. Nós estamos vendo o magnetismo no humano. Estamos tratando aqui do magnetismo humano. O magnetismo vegetal, animal, planetário, a área física, isso aí já é provado. A gente está vendo se tudo isso existe no físico, porque não existiria no homem, que é a perfeição maior que a Terra tem, dada pelo Criador. Se ele criou o resto, né? E aí a gente aqui está estudando isso. O magnetismo humano. É disso que a gente está tratando, tá? Esses outros tipos de magnetismo, a gente pode estudar o magnetismo pessoal de D'Urville, nós podemos estudar o livro de Michaelos, né, Leon Denis, que trata em alguns livros, principalmente no Invisível, Depois da Morte, sobre toda essa história do magnetismo, que foi aceita pela ciência, que a gente já viu aqui nas semanas anteriores. Mas agora, nessa semana e na próxima, a gente está estudando os artigos de magnetismo humano. Tá legal? Pois é, porque a gente percebe isso, né? A gente percebe a áurea da pessoa, que muitos chamam de áurea, e que é energia. O que é a energia que cada um põe para fora? É magnetismo. Né? Ele saiu, ela, né? Porque veio para conturbar, a gente vai e conversa logo. A gente está vendo o magnetismo humano e a visão da igreja e o comentário de Kardec com a visão espírita. Vamos voltar ao nosso estudo? Quais os efeitos do magnetismo? Ordinariamente, ao que se diz, o magnetismo produz dois efeitos principais. Um estado de sonambulismo, no qual o magnetizado, privado inteiramente do uso dos sentidos, vê, ouve, fala e responde a todas as perguntas que lhe são dirigidas. Então, vamos ver esse caso. E isso nesse livrinho da igreja, hein? Tá lá. Um estado de sonambulismo no qual o magnetizado, então tem alguém que o magnetiza, privado inteiramente do uso dos sentidos. A gente vê isso nas novelas, a gente vê isso por aí, pessoas que têm, tirando o charlatanismo, pessoas que têm o poder,
de magnetizar outras. Né? Uns usam até artifícios, pêndulos, usam mão. A mão é bom que direciona o fluido, né? Para o centro de força. Usam palavras, usam músicas, mantras, né? Muitos chamam de mantras, palavras a serem repetidas. Você vai entrando naquilo, vai cansando e entra num estado assim sonolento. A gente quando dorme tem isso, né? O primeiro estágio do sono é esse estágio sonolento. Mas alguém nos magnetiza? Não, o próprio cansaço nos leva a isso. Mas existe o magnetismo que alguém faz no outro. E aí, quando a gente estuda, lá no Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas, espera que eu vou pegar, 400, até a pergunta que fala sobre sono completo, essas coisas todas, e sonambulismo, nós vamos, e êxtase, né, que é o estado da alma, que a gente está mais liberado do corpo, e tudo isso se dá pelo processo magnético, ou de indução magnética, se melhor quisermos falar, nós vamos até 455. Então, da 400 a 455 do Livro dos Espíritos, Kardec trata com os espíritos sobre essa questão do sonambulismo, emancipação da alma, sono, e também no livro de Leon Denis, no Invisível, ele fala sobre o sono e sobre essas questões também de emancipação. O que a gente tem que ver aqui? Que quando o sono liberta parcialmente a alma, que quando dormimos ficamos durante certo tempo num estado em que nos encontramos de uma maneira fixa depois da morte. Os espíritos que rapidamente se desligaram da matéria por ocasião da sua morte tiveram sonos inteligentes. Esses, quando dormem, juntam-se à sociedade de outros espíritos superiores a eles. Que graças ao sono os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E o sono é a porta aberta que Deus abriu para ir em direção aos amigos do céu. Que existem sonhos que são lembranças de que o espírito viu durante o sono, ou viveu. Que os sonhos são produto da emancipação da alma. E que esse processo de emancipação nos mostra que houve, assim, o espírito fica num estado meio sonambulizado. E muitas vezes, ao voltarmos ao corpo, não lembramos de nada, porque aquela vivência não passou pelo cérebro físico. Às vezes a gente lembra de patadas. Ou a gente grava algumas imagens e lembra daquilo e fala algo sobre aquilo. Ou então a coisa só vem depois, quando outra situação detona aquela lembrança no nosso cérebro perispiritual. Então, quando a gente vê essa possibilidade, até da emancipação da alma, né, visitando outros seres, há necessidade da gente estar num estado meio sonambúlico, até para incorporação. É mesmo, Sandra? Então, é um trabalho que os nossos guias podem estar fazendo conosco, sonambulizando, magnetizando-nos, para a gente sair do corpo com mais facilidade e conviver com eles. Por isso que a oração é importante, senão a gente pode estar convivendo com espíritos do nosso mesmo pique moral, né? E muitos deles podem nos sonambulizar, magnetizar,
melhor dizendo, pelas ideias que ainda são muito ligadas conosco. Pique moral, Sandra, quer dizer, do mesmo nível moral nosso. Aquelas vontadezinhas que a gente tem dentro de nós e que a gente não conta para ninguém. Por fora, bela viola. Por dentro, cheio de dificuldades. E aí, os espíritos aproveitam e nos seguram. Aí a gente sai do corpo e vai, passear nas vias das paixões. Tudo que a gente não tem coragem de fazer, acordado acaba fazendo em espírito. Olha, Sandra, isso a gente não passa. Sandra me pergunta porque ela sonha recebendo entidades. Olha só, a gente espírita nem fala receber entidade, né? A gente fala contato com o plano espiritual. Você pode estar pensando que está recebendo, mas você está travando o contato com espíritos. Não, eu sei, mas eu estou travando contato com espíritos, que é a coisa mais natural. E você deve lembrar sempre, né? Porque esses espíritos estão sempre com você. Pessoas que desencarnaram, então, são com espíritos. A gente sai, a gente é espírito, convive com eles que estão próximos a nós. O importante é a sensação é boa. Se a sensação é boa, estamos aprendendo algo. Se a sensação é ruim, temos que orar mais. Se lembrarmos quem são os espíritos, colocar seus nomes em preces, fazer estudos para conhecer melhor essa situação, buscar uma casa espírita que nos oriente. Então isso é importante. Como diz aqui, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos, como se pode explicar? Está na 425 do Livro dos Espíritos. É uma independência da alma mais completa do que no sonho. E então suas faculdades ficam mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, quando a gente está num estado mais emancipado da alma, a gente passou daquela fase do sonho, né? A gente convive mais tranquilamente com o plano espiritual. O espírito se acha na posse de si mesmo. Eu era sonâmbulo. Eu levantava e levava o meu corpo junto. Falava. Eu narrava tudo que eu estava fazendo. Depois eu vim descobrir que a minha facilidade de sair do corpo e de emancipar e ficar ligado ao corpo, mas desligado das coisas da matéria era fácil. Né? E aí eu descobri que eu sou médium de incorporação. Emancipar é sair do corpo. O corpo está deitado, você está ali com vida no corpo, física, Sandra. E você que é espírito, sai. Tem gente que chega a olhar e diz, olha lá meu corpo. E vê os outros espíritos. Você aí está com a percepção mais aguçada do que a carne e o corpo acaba embotando os nossos sentidos. E aí diz aqui, para nós os espíritos, na 425, que quando os fatos de sonambulismo se produzem é porque o espírito preocupado com uma coisa ou outra entrega-se a uma ação qualquer que necessita da utilização do seu corpo no qual se serve. Então, de uma forma análoga ao uso que ele faz de uma mesa ou de qualquer outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. E aí eu vou ter a minha própria experiência. Melhor ainda, Sandra, se você lembra de tudo, né? Volta e lembra. Por quê? Quando a gente sai e volta e lembra do acontecido, aquilo passou pelo cérebro físico. A gente emancipou e gravou no cérebro físico porque era necessário lembrar. E aquilo é para lembrar para a gente aproveitar. Por que nós estão me mandando essa mensagem? O que eu preciso saber mais? E aonde eu vou procurar para entender melhor nisso, né? Vou procurar entender numa casa espírita séria, que estuda o que Kardec nos trouxe. Está vendo, Sandra?
Você disse que esteve no hospital espiritual recebendo sangue. Então veja só, esse sangue pode ser fluido, né? É fluido. É possível. Não, o sangue é a imagem que você, como companheiro lá em cima, botou, né? Simbólica. Você recebeu energia, fluido dos seus benfeitores, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá? A gente não interpreta sonho. Isso é muito difícil. A gente só pode saber das coisas se for por revelação. Se for uma coisa que você se sentiu bem, o importante é que você está sendo amparada. Porque só o seu guia pode te dizer, né? Então, não se preocupe com isso. Se preocupe que você emancipa. Se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, procura uma casa espírita séria. Faz os estudos aqui conosco. Nós temos lá no nosso portal o serviço de perguntas e respostas. Eu pensei, Dani, meu até colocar isso aí na área de texto. SPR, no www.espiritismo.net. Você entra lá, você escreve suas dúvidas, manda por e-mail que o pessoal vai poder te explicar melhor. E vindo ao Brasil, se vier ao Rio de Janeiro, é só combinar conosco que a gente se encontra, leva você lá na Casa Espírita de Leon Denis. Tá? E aí, voltando aqui. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, que é provocado. E é desses que a igreja aqui toca no assunto. A igreja traz aqui para nós. Quando ela diz, no estado de sonambulismo, no qual o magnetizado, quer dizer, alguém magnetiza alguém, privado inteiramente do uso dos sentidos, vê, ouve, fala e responde a todas as perguntas. O corpo fica inerte. E ele é magnetizado pela ação da vontade do outro. E isso é um perigo também. Processos de obsessão também são por essas magnetizações. E o que é o magnetismo? É essa influência recíproca. Então tem que ter ideais parecidos, tem que ter sentimentos parecidos, vivências parecidas, né? Quereres parecidos. Senão, como diz na gíria, o que vem de baixo não atinge. Só atinge porque a gente está em baixa também. E o que vem do alto a gente tem que correr atrás para poder sintonizar. Porque ainda... E a gente corre atrás melhorando a si mesmo, estudando sobre nós mesmos, fazendo bem, buscando, na verdade, melhor compreensão de que somos como espíritos. Quando aqui ele diz, e a segunda forma, é uma inteligência e um saber que só existem na crise. O que é a crise? É esse estado de emancipação, que eles chamam de crise. Conhece seu estado, os remédios convenientes às suas doenças, bem como o que fazem certas pessoas afastadas. E aí a gente vê que ele trata aqui também da dupla vista. Às vezes as pessoas afastadas a gente vê, porque emancipa, vê o que está distante, dentro do ângulo de percepção do espírito. E quando isso tudo são graus diferentes de crise que eles chamam, que é o crise, para eles, é o estado de emancipação da alma. Né? Então, qual a origem dessas ideias que o sonâmbulo tem? Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que imagina. Eles dormitam dentro do seu envoltório imperfeito, que é o corpo físico. Muitos têm a crise, falam sobre toda a experiência que estão passando, quando de repente aquela recordação se apaga. Outros guardam resquícios. E a gente vai vendo também, está lá no livro dos Espíritos, como aqui pergunta, né? Em consciência é permitido magnetizar ou deixar-se magnetizar? Quer dizer, devemos fazer isso com o outro? Magnetizar alguém? Para quê? Devemos nos permitir a isso, a essa experiência?
Se para a operação magnética são empregados meios, ou se por ela são obtidos efeitos que supõem intervenção diabólica, ela será uma obra supersticiosa e jamais deve ser permitida. Diz lá a igreja. O mesmo se dá quando as comunicações magnéticas ofendem a modéstia. Olha como eles falam de comunicações magnéticas. É interessante isso, hein? Quer dizer, comunicação, então a pessoa pode falar. Ele não fala que é comunicação espírita. É todo o processo cristal. Se usa magnetismo, a desobsessão se usa. É o magnetismo do doutrinador em cima da ideia do outro. É o magnetismo do companheiro que ajuda no passe, é o magnetismo do companheiro que recebe as ideias dos espíritos. Sandra, eu estou perturbada? Tá nada. Não perturbada não, vamos em oração. Você não, graças a Deus. Você quis dizer o magnetismo do perturbado. Tá, entendi. Supondo que se tenha o cuidado de afastar da prática do magnetismo todo abuso, todo perigo para a fé ou para os costumes, todo pacto com o demônio, eles chamam de demônio, que são os espíritos inferiores, que a gente sabe, né? Recorrer a isso como remédio é permitido e é útil. Então, olha como a igreja via. E é assim que eles falam, né? Quando eles fazem a carismática hoje, impondo as mãos. O que é impor as mãos? É o passe. Quer dizer, não é o passe porque tem movimento, mas tem muita casa espírita que impõe só as mãos. Mas impor as mãos para nós dá mais trabalho para os espíritos direcionar o fluido. Que nosso fluido não é potente moralmente ao ponto de magnetizar e auxiliar a cura de alguém. Ou então a limpeza espiritual de alguém, para que ele possa perceber melhor o estudo, suas situações ou as intuições do seu guia. Que é isso que o passe faz, sem ser o passe do médio de cura, que tem mais possibilidade de mudar a situação do outro, se o outro também merecer e se esforçar. A gente vê isso na casa espírita também, vê isso na igreja evangélica, no budismo, a oração bem feita. A gente quando ora, quando eu estou falando aqui, eu estou com o coração, eu estou com a minha mente, eu estou jogando em cima de todos vocês o meu magnetismo. Sim, a gente pode dar o alto passe, sim, Sandra. Mas é bom não se arriscar sem método e sem a proteção de uma casa espírita que te oriente à distância. Né? Mas a própria, por que é a mãe quando ninava o filho? Quando reza para o filho? Ou então dizer, madrinha tem força de mãe. Que madrinha reza, madrinha apoia, né? A Igreja Católica traz isso. E orar é o quê? Jogar magnetismo em nome de, né? A figura do Espírito Santo, né? Seriam dos espíritos mentores, sim? Claro que sim, Cristóvão. E aí, traz Kardec. Lamentamos que o autor tenha feito esse corretivo final. É duvidoso que a ele seja permitido recorrer como um remédio natural e útil. Até ali estava indo bem. Duvidoso é que dançou. Não é duvidoso. A gente tem que ter cuidados, né? E ele diz assim, em contradição com o que precede. E é verdade. Ele fala tudo bem do magnetismo, do uso, de como se deve ter cuidado, e depois ele diz que é perigoso. Que é, aliás, duvidoso. Não é duvidoso. Pode ser perigoso, temos que ter cuidados. Mas não é perigoso. Tem que ter técnica, tem que ter estudo, ambiente formador. Tem que saber o que está fazendo, para que está fazendo, por que está fazendo. Né? Com efeito, por que não seria permitido o uso de uma coisa salutar, desde que se afaste todos os inconvenientes assinalados em seu ponto de vista? E aí ele traz isso para nós, e a gente vai vendo isso no próprio médiuns. Nós vamos tratar aqui
quando no livro dos médios se fala dos médios especiais, dos médios sonambúlicos. E ele faz a diferença, inclusive do médio de cura também, para o magnetizador. Quando ele fala dos médios sonambúlicos, ele diz para nós claramente que médium sonambúlico é aquele, tem até o caso aqui que eu estou procurando, para falar como está aqui bonitinho, né? Médium sonambúlico é aquele que se deixa magnetizar a tal ponto que o outro é que fala por ele. Ou ele fala o que o outro quer que ele fale. Está lá na 190 do livro dos médios. Médios sonâmbulos, os que têm estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Está lá no livro dos médios, na 190. Então, é aquele caso que a gente vê um jovem em estado sonambúlico que dá receitas. E tem uma hora que pedem a ele lá para dar a receita, ele diz, não posso não. O espírito doutor que manda dar a receita não está aqui não. Então ele só dava a receita quando ele, nesse estado de desprendimento, ele estava magnetizado por um espírito que tinha sido médico na Terra, um bom espírito, e que dizia para ele, fulano tem isso, fulano é aquilo, você diz isso, diz aquilo. Mas como era uma pessoa simples, mas de bom caráter, não usava de mistificações. E era correto. Olha aqui, quem me diz os remédios não está aqui hoje não. Então eu não posso falar nada agora não. E são médios com aptidões diversas, né? Especiais para efeitos intelectuais. Nós podemos também tratar aqui, né, dos médios curadores que têm o poder de curar, de aliviar pela imposição das mãos, pela prece, que não é uma faculdade essencialmente mediúnica. Possuem todos os verdadeiros crentes médios ou não. É uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Está lá no livro dos médios, na 189, e está lá também na 175, onde ele trata exatamente sobre isso. Se a gente for lá na 175 do livro dos médios, a gente faz essas referências para a gente poder fazer as boas correlações. Diz lá, unicamente, para não deixar de mencioná-lo, falaremos aqui de uma espécie de médios, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo. Sabemos, ademais, que um dos nossos amigos médicos se propõe a tratá-lo de uma obra sobre medicina intuitiva. Isso diz Kardec. Aqueles que curam pelo toque, pelo olhar, mesmo por um gesto. Disse-a, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. E lá. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de um modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o magnetizador, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta. E em certas circunstâncias, sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médicos curadores, recorrem à prece, é uma verdadeira vocação, nem sempre o espírito ajudar. Então a diferença de um magnetizador, que às vezes até cobra, como pergunta aqui, e os espíritos respondem, se as pessoas dotadas de força magnética podem ser uma variedade de médios, eles dizem que sim. E se o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem, o magnetizador, aurindo em si a força de que utiliza, não parece que ele seja intermediário de nenhuma potência estranha. Sim,
mas todos temos guia protetor, anjo de guarda, e todos temos espíritos ao nos evocarmos pela prece, que nos auxiliam. O magnetizador geralmente não faz prece, ele não tem religião. A gente vê isso no Seixonaê. Mas ele faz uma meditação interior. Com isso, eles chamam o que eles dizem seu Deus interior. Isso é chamar o seu anjo de guarda, seus espíritos amigos. É uma evocação. E ele diz que é um erro, né, a gente achar que ele parece ser indeterminado de nenhuma potência. Que a força magnética reside, sem dúvida, no homem. E é aumentada pela ação dos espíritos que eles chamam em seu auxílio. E aí eles perguntam, há bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Aí respondem os espíritos, pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. E todo homem que nutre o desejo do bem, os chama sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chamam os maus. Aí pergunta, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Aí responde os espíritos, faria coisas que considerarias milagres. Olha como é importante o estudo, né? E antes dessa, da 176, 175, a gente vê lá também, quando os espíritos trazem para nós, sobre os médios sonambúlicos na 172, o caso na 173 do rapaz de 14, 15 anos que eu falei para vocês. Então, da 172 a 176 devem ser lidos por nós quando a gente faz esses estudos de magnetismo aqui também. É muito importante que a gente faça essa correlação. Lá no Livro dos Espíritos, a pergunta como explicar a visão à distância em certos sonâmbulos. A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Quando ele disse aqui, né, lá naquele segundo momento ali da igreja, que ele diz, uma inteligência e um saber que só existem na crise. Conhece seu estado e os remédios convenientes às suas doenças, só que os remédios são ditados por outros, bem como o que fazem certas pessoas afastadas. E isso quer dizer, essa visão que eles têm no processo sonambúlico, à distância. Está na 432 do Livro dos Espíritos, explicando melhor. É a clarividência sonambúlica. São disposições físicas, né, que permitem ao espírito desligar-se disso. E por que ele tem essa disposição física? Treinou em outras vidas, gente. Treinou de alguma forma. E aí pergunta também aqui no Livro dos Espíritos, né, o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito. Como o bom ou o mau uso de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então é uma faculdade que ele nos permite para alguma coisa. Como esses sonhos de Sandra não são à toa. Às vezes são despertar, Sandra, vamos buscar a doutrina espírita. Vamos ir para uma casa espírita. Vamos estudar na internet, profundamente nas salas sérias. Não vamos confundir espiritismo com espiritualismo. Não vamos também achar que um é melhor que o outro. Vamos nos achar e estudar. E com isso mudar a nós mesmos. Continuando aqui, que a nossa hora já está chegando, né? Daqui a pouco entra o Centro Espírita Leon Denis com palestra do Livro dos Médios. Mais tarde vamos ter estudo sobre educação, aqui também na sala. Vamos pegar aqui quando ele diz, com efeito, por que não seria permitido o uso de uma coisa salutar, desde que se afastem todos os inconvenientes? É verdade que ele não exprime uma defesa formal, mas uma simples dúvida sobre a permissão. Ele não faz uma defesa, né, esse estudo lá da igreja.
né? Que tem até um adendo aqui na Revista Espírita, Neo plus ultra ou não plus ultra, não mais além, era a segunda fábula, porque ele trata aqui, quando ele trata no início, uma forma latina, a inscrição gravada por Hércules nos montes, que formava as chamadas colunas de Hércules, no Estreito de Gibraltar. E que se achava que sim, isso é do outro. Não, desculpe. Isso é quando a gente vai falar do emprego oficial, fala-se do emprego oficial do magnetismo animal, da expressão usada aqui no final. Eu me confundi. O que a gente tem que ver aqui nesse nosso é a qualidade do autor, né? Da importância da qualidade do autor que magnetiza. Quem é aquele ser? Como quer que seja, isso não se encontra num livro de ciência dogmático para uso dos teólogos, mas num livro elementar para o uso dos catecismos. Porque isso que a gente leu aqui, que estava escrito e estava em francês, abrégé em forma de catecismo, é um livrinho para catequistas e catequese. Isto é destinado à instrução religiosa das massas. A questão do magnetismo não era só para os teólogos que eles estavam falando. Não é apenas uma opinião pessoal, mas uma verdade consagrada. Senão a igreja não ia passar para o povo. Isso depois foi embotado. O magnetismo existe, produz o sonambulismo, que é o sonâmbulo goza da faculdade especial, em cujo número está de ver, sem o concurso dos dons dos olhos, mesmo à distância. De ouvir, sem ser pelo intermédio dos ouvidos. De manifestar conhecimentos que não possuem estado normal, de indicar remédios que lhe são salutares. Ele vê o outro mandar, ele faz. Mas ele tem que saber quem é o outro. Tem que estar ciente daquilo, né? Por isso que tem que estudar. Esse livro de Micaelas é muito bom. Né? Tanto Passes e Curas Espirituais do Vanefredo Toledo, para a gente estudar um pouco sobre passe, tanto como o Magnetismo Pessoal do D'Urville, que não é um livro espírita, é da editora Pensamento, como o livro do Micaelas, sobre o magnetismo. A qualidade do autor tem aqui grande importância. Não é um homem obscuro que fala, é um simples padre que emite sua opinião. É um vigário geral que ensina. Olha que interessante. Novo sucesso e novo aviso aos que julgam com muita precipitação. E aí ele acaba de falar sobre esse artigo que lhe mandaram desse opúsculo da doutrina católica. E a gente hoje nem escuta falar, né, gente? As coisas vão mudando, a gente tem que ter cuidado até com os livros da doutrina, das traduções, das versões, das ampliações. Por isso que lá a gente na Bienal está vendendo a tradução do livro do Evangelho, livro dos Espíritos, de tudo. A gente está estudando exatamente a edição que nós traduzimos do Centro Espírita Leon Denis, é a versão que nós encontramos e que a gente vê que está mais próxima do francês. Só botamos numa linguagem mais moderna. E o Problema do Ser e do Destino também, que nós estamos lançando lá na Bienal também, né, de Leon Denis. Porque a gente encontrou a 4ª edição francesa de 1922, a última revista por Leon Denis, que desencarnou em 24 ou 27. Então, certinha. As outras que vieram depois acrescentaram até da dor, e da dor é um capítulo do livro. Mas a última edição revista por Leon Denis não tinha da dor. Então, a gente tem que ter esses cuidados também, né? Naquilo que a gente lê. Por isso que tem que ter a base doutrinária bem estudada para a gente poder até avaliar os próximos livros que a gente está estudando de complementação. Espero que eu tenha ajudado
Tem alguma dúvida que eu ainda possa ajudar? Ou alguma colocação que queiram fazer para contribuir? Que, aliás, adorei hoje. Sandra participou bastante, Sandra Saviano, né? A Cristal também. E o negócio hoje foi bom. Bastante participações. E na minha, eu quero te ver lá na Bienal, hein? A Cristal quis te conhecer, e você não estava lá? Né, Cristal? Aproveita, quem é do Rio, vale a pena, gente. Quarta-feira eu estou lá o dia todo. Sábado eu estou depois do Leon Denis. Domingo eu estou lá o dia todo. Mas a equipe está lá, tem outros da equipe por lá. Amanhã a Elô está por lá. Hoje estava lá Bete Rosário e Jailton. Quinta-feira está Vânia Flitz Edelweiss. Amanhã também tem Elô e outros companheiros. Vania Carioca tem estado lá. O negócio está bom, é muito bom, gente. Muito bom esse envolvimento de trabalho, de amor. Oi, Braz, pena que você chegou agora, querido. Mas chegou pro Leon Denis, né? Alguém pode fazer a nossa prece? Economizar a vozinha aqui da moça? Vou botar agora. Vou te botar todos. Estou botando as fotos, daqui a pouco eu estou botando as fotos. Um abração, Braz. Então eu vou fazer a prece. Amigo querido, Jesus, Kardec, Leon Denis, Caibachu, teus benfeitores amigos, falanges de amor e de luz, amigos da divulgação doutrinária. Agradecemos a oportunidade do estudo a esses espíritos físicos e pesquisadores que estudam e estudaram muito sobre magnetismo, que puderam nos trazer essas visões que a ciência hoje já prova, mesmo com o nome de hipnotismo, e que nós sabemos ser importantes para todo um trabalho mediúnico. Que seja assim, com essa visão, com esse amor e com esse carinho, que terminamos o estudo da tarde de hoje, entregando a nossa sala querida as orientações da Casa de Leon Denis, secundada aqui pela nossa companheira Mana na monitoria do trabalho, para que os estudos continuem. Que as bênçãos de Deus caiam sobre todos vocês e seus lares e que possamos dar continuidade semana que vem sobre os estudos de magnetismo. Graças a Deus. Que assim seja.